daremos início nesta aula ao estudo das psicoterapias na modalidade grupal. Sim, essas terapias que têm ganhado cada vez mais espaço. Não sei se você já participou na faculdade ou como participante mesmo de algum grupo terapêutico, mas os grupos são encantadores e eu vou te falar, viu? São um caminho sem volta. Uma vez que você participa de um grupo, você se apaixona. É muito difícil você voltar a querer ter uma psicoterapia individual por conta da riqueza realmente que o grupo proporciona. E é uma coisa única, é uma coisa incrível, super recomendo. Viu? Vamos começar trazendo um pouquinho das origens das psicoterapias grupais de acordo com o nosso queridíssimo Cordioli, no livro Psicoterapias, um livro super concursável, que é a grande base aqui do nosso estudo. Pois bem, nos conta Cordioli que o início das psicoterapias grupais surgiu da necessidade grande durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, guerra, né, um contexto histórico super complexo, no qual as pessoas começaram a apresentar bastante demanda por atendimento, né? Já que os transtornos mentais, os conflitos, né, o impacto na saúde mental num contexto de guerra, você pode imaginar o quanto aquilo é devastador, né? Então surgiu uma grande demanda terapêutica naquela época e aí para dar conta de um grande volume de casos, né, surgiu a modalidade grupal. Então veja só, né, de um contexto social. Então a escassez de profissionais de saúde mental e a crescente necessidade de atendimento fez com que a modalidade grupal, esse formato de grupo, surgisse e fosse eficaz porque poderia contemplar, atender um maior número de pessoas simultaneamente, né? Estamos falando aqui da década de 40, mais ou menos, né? E aí, as interações entre o terapeuta e o paciente, como as interações entre os próprios pacientes, é a grande tônica do grupo, é o grande diferencial. Então, na psicoterapia individual, você tem a riquíssima, obviamente, interação entre o terapeuta e o cliente, ou paciente, como queira, né? A depender aí do seu viés, né? Mas a psicoterapia grupal, ela tem um terceiro fator, que é o grupo. E isso é riquíssimo, né? É uma coisa, assim, única, realmente, né? E claro, os grupos foram ganhando eficácia, volume, fama, porque afinal de contas é uma modalidade super rica, super bacana, né? E aí a coisa foi se consolidando. O próprio grupo atua como um instrumento de mudança por meio dos fatores terapêuticos grupais e são esses que são os fatores riquíssimos aí nas psicoterapias, né? Pois bem, contextualizando aí um pouco brevemente a história, né, da psicoterapia grupal, vamos falar um pouquinho das contraindicações? Veja, para fins de prova, é muito importante que a gente se atenha à literatura, né? Muitas vezes, na nossa realidade prática, algumas coisas que a gente vê nos livros não é exatamente aquilo que a gente vivencia na prática. Mas, para fins de prova, as provas cobram realmente aquilo que está consagrado, né, na literatura científica clássica e da psicologia. Então, de acordo com Cordioli, né, que é um autor super pesquisado pelas bancas para fazer questão de prova, de acordo com Cordioli, os grupos são contraindicados quando há uma grande dificuldade de empatia, né, com outras pessoas, ou então conflitos com um ou mais membros do grupo. Mais especificamente, né, e aí você vai ter a recomendação da psicoterapia individual, mas mais especificamente, a modalidade grupal, ela é desrecomendada nos seguintes casos. Primeiro, incompatibilidade com normas do grupo. Então, aquele sujeito que tem uma dificuldade de aderir, né, de aderência realmente às normas estabelecidas no contexto grupal, né? É também contraindicado para pacientes que não toleram um setting grupal, né, que tem uma dificuldade grande de estar em grupo, estar em contato com outras pessoas, quiçá se expor e falar, né, como é o caso, como vai exigir uma psicoterapia grupal. Então, nesse caso, de fato, não é recomendada. Outro caso em que não se recomenda a psicoterapia grupal é quando há incompatibilidade grave com um ou mais membros do grupo, né? Então, quando há conflitos latentes ou manifestos entre grupos, nos diversos contextos, tá? Seja esse contexto
terapêutico propriamente dito, ou mesmo organizacional, algum outro contexto de trabalho, né? Quando há muitos conflitos, a psicoterapia grupal ela pode ser desrecomendada, muito embora muitas vezes a gente utilize o grupo justamente para sanar esses conflitos, tá? Mas falando aqui de psicoterapia, a literatura clássica nos desrecomenda em caso de incompatibilidade de membros de grupo. Também não é recomendada no caso de tendência a assumir papéis desviantes dos demais membros do grupo. E aqui a gente já entraria assim, em indivíduos que apresentam algum transtorno de personalidade, algo do tipo. Né? Ausência de controle de comportamentos agressivos, então quando a pessoa é incapaz de controlar impulsos, né? Forte tendência destrutiva, ou uma dificuldade de controle na hora de expressar uma conduta ou ansiedades, né? Então, como por exemplo, é comum em casos de pacientes com personalidade border, ou histriônica, ou antissocial. Também não se recomenda a psicoterapia grupal em casos de ansiedade, depressão ou então sintomas psicóticos graves, como por exemplo, transtorno bipolar em fase aguda, esquizofrenia delirante ou com alucinações. Por que é desrecomendado nesses casos? Pela própria sintomatologia do indivíduo, né, que vai exigir uma atenção psicoterapêutica mais personalizada, mais individual. Então, em todos esses casos aqui, a psicoterapia individual é preferível, tá? E as provas costumam cobrar isso aqui, tá? Então, quando que se recomenda e quando não se recomenda o grupo, então esteja atento a esses casos, ok? Também não se recomenda quando há dificuldades graves de empatia em relação aos demais membros, obviamente, né? Como, por exemplo, na personalidade esquizotípica, narcisista ou paranoide, porque o grupo, o grande charme do grupo é justamente a possibilidade do vínculo, da troca, né? Esse elemento grupal é riquíssimo. Então, pacientes que não têm essa capacidade de vínculo acabam não aproveitando e não aderindo ao grupo, né? Não se sentindo pertencentes, né? O que prejudica bastante. Também não é recomendado em caso de dificuldade extrema de estabelecer uma relação honesta, de estabelecer laços afetivos ou de lealdade, né? Então, por exemplo, como acontece em casos de indivíduos que apresentam um transtorno antissocial, tá bem? Bom, e independentemente da modalidade psicoterápica do grupo, porque há diferentes abordagens, né? A gente tem TCC em grupo, psicoterapia de orientação analítica em grupo, temos o psicodrama, temos grupos temáticos de autoajuda, né? Grupos operativos, porém, dentro das psicoterapias grupais, muito embora haja essa amplitude de diferentes abordagens, né? Alguns elementos grupais são constantes, né, e são semelhantes em todos esses grupos, tá? Então veja, independentemente da orientação teórica, todo grupo ele tem que ter um conjunto de regras e combinações para nortear a atividade proposta. Sim, um grupo exige método, técnica, planejamento, né? Você não vai simplesmente montar um grupo com 3, 4 sujeitos, 8, 10 sujeitos aí completamente heterogêneos, né? Sem que haja nada que os une, nenhum objetivo em comum, nenhuma espécie de planejamento prévio. Não é bem assim, né? Um grupo não é a mera reunião de sujeitos, né? Então, há que se observar algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo, Cordioli nos traz em relação ao planejamento. Qual é a finalidade do grupo que está sendo proposto, né? Sim, todo grupo tem uma finalidade. Todo grupo terapêutico, ele se forma com uma finalidade, né? Então, aqui, exemplos, né? É um grupo de autoajuda? É um grupo de orientação analítica? É um grupo que tem um foco específico? Qual é a proposta desse grupo, né? Para quem o grupo se destina? Para crianças? Para adolescentes? Para gestantes? Para alcoolistas? Para pessoas que têm uma dependência química? Para pessoas que estão passando por uma fase específica do desenvolvimento, como, por exemplo, a velhice? No TRT, por exemplo, tem um grupo que eu acho fantástico, que é o de preparação para a aposentadoria. Olha que bacana. Então, um grupo, né, de pessoas, não só psicólogas, conduzem esse grupo de servidoras e servidores e magistrados, né, que estão prestes a se aposentar. Então, todos os conflitos que surgem, todas as questões que permeiam essa fase, né, como que vai ser a rotina depois que eu parar de trabalhar, né, etc, né. Então, muitas vezes tem um tema, tem um destino, né? O grupo sempre tem uma direção.
a quem esse grupo se destina, certo? Como ele funcionará, né? Então, aspectos aqui do funcionamento prático mesmo do grupo. É um grupo homogêneo, heterogêneo, é aberto, é fechado? Com ou sem coterapia, né? Quando há uma necessidade de acompanhamento individual também, concomitante à psicoterapia grupal. Então, são elementos organizativos do grupo que devem ser levados em conta pelo psicoterapeuta na hora de ofertar aí uma psicoterapia grupal. E ainda, como será o enquadramento? Qual é o número mínimo e máximo de participantes? Qual é o número de reuniões? Tempo de duração? Como que esses participantes serão dispostos ali? Qual que vai ser o formato? Quais são os instrumentos de que você precisa, né? Eles vão sentar no chão? Vai ser em cadeiras? Qual é o espaço, né? Aspectos do setting. Tudo isso precisa ser planejado, aspectos do planejamento, portanto. E ainda, falando agora da seleção de sujeitos, né? Não é todo e qualquer sujeito que vai participar de todo e qualquer grupo, né? Então, como que será feita essa escolha dos sujeitos aptos a participarem daquele grupo, né? Sim, porque se é um grupo de gestantes, te interessa selecionar mulheres gestantes, ou que estejam passando por essa fase, ou que tenham alguma correlação com essa fase, não é mesmo? Então, aspectos da seleção. Qual é a motivação? Reconhecimento da necessidade para o tratamento, da disposição para a mudança. Então, como é que esses sujeitos estão aderindo à psicoterapia, né? Sobre a composição homogênea ou heterogênea do grupo. Então, ela vai ser homogênea quando os participantes têm alguma característica em comum. Então, por exemplo, mulheres gestantes, pessoas que estão prestes a se aposentar, adolescentes, né? Adolescentes em conflito com a lei, grupo de homens agressores. Isso é muito fantástico dentro dos TJs. Esses projetos têm sido desenvolvidos em alguns TJs e é um trabalho incrível, né? De psicoeducação, de conscientização para a não violência, né? Grupos de homens agressores, né? Grupos de pessoas que apresentam algum transtorno específico, um transtorno obsessivo-compulsivo, grupos de pessoas com obesidade, grupo de pessoas enlutadas, né? Então, grupos homogêneos, portanto. Então, são pessoas que vão se unir por conta de alguma característica pessoal ou comportamental em comum. Temos também a possibilidade de ter um grupo heterogêneo. Então, aqui você vai ter uma diversificação de diagnóstico, né? Então, são pessoas, por exemplo, no psicodrama, né? São simplesmente sujeitos, cada um com a sua questão, que se reúnem para fazer uma psicoterapia grupal na modalidade psicodramática, né? Então, cada sujeito vai apresentar uma questão, um problema, uma sintomatologia específica ou não, né? Não necessariamente é um sujeito que apresenta um transtorno, né? Enfim, tá bem? Então, são aspectos importantes a serem considerados na estrutura do grupo. Ainda, fatores terapêuticos. A terapia de grupo, ela vai oferecer um ambiente seguro e de suporte, no qual os participantes podem se expressar, compartilhar perspectivas diferentes e aprender com as experiências dos outros. É por isso que o grupo é tão rico, né? Porque a gente tem essa possibilidade de troca. E aí, a gente pode mencionar alguns fatores terapêuticos presentes em toda e qualquer modalidade grupal, né? Então, os grupos, eles são tão ricos, justamente porque, de acordo com Yalom, ou Yalom, como queira, eles apresentam algumas características. Vamos ver quais são? A primeira delas, esperança. Olha que legal. A expectativa de conseguir melhorar. Então, a esperança é um componente presente em todas as modalidades psicoterápicas grupais, né? É um fator terapêutico de grupo. A esperança, ela pode ser considerada um impulso para a mudança de comportamento. Então, sim, eu apresento um quadro XPTO, mas eu quero mudar, eu posso mudar. Tem outras pessoas que apresentam as mesmas dores que as minhas e que bom, vamos compartilhá-las, porque há esperança, né? Muito bacana. Além da esperança, a universalidade, a promoção de alívio dos pacientes que, ao perceberem que não são os únicos com os problemas, né, não estão sozinhos para enfrentá-los. Então, essa noção de, puxa vida, esse problema não é só meu, isso é riquíssimo em alguns grupos terapêuticos, né? Isso é fundamental.
e traz um alívio muito grande, né? Por exemplo, grupo de mulheres que sofreram violência, né? Em que há, por exemplo, uma dificuldade de dar-se conta de que está passando por uma relação abusiva, né? Ouvindo o relato de outras mulheres, vem essa sensação, né? Esse fator terapêutico da universalidade, mostrando para ela que não é só ela que passa por essa dificuldade, né? Dentre muitos outros exemplos que a gente poderia mencionar aqui, né? Outro fator terapêutico grupal é a orientação, que auxilia os pacientes a conhecer suas questões e lidar melhor com elas, por meio de aconselhamento, instrução didática ou psicoeducação. Todo grupo, todo processo grupal, nas palavras de Silvia Lamy, né, tem um viés educacional. Né? Então você nunca vai sair ileso de um processo grupal, você vai aprender alguma coisa, é nesse sentido, né? Alguma orientação você tem, há momentos, inclusive, a depender do foco da psicoterapia grupal, em que o foco é 100% orientação, esclarecimento, tira dúvidas, né? Direcionamento em relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, grupos de prevenção de gravidez na adolescência. Há encontros que são 100% direcionados à psicoeducação, né? Que é a orientação justamente sobre métodos preventivos e contraceptivos, né? Sobre como evitar uma gravidez indesejada. Então, há momentos no foco grupal em que há, sim, bastante orientação, que o foco é bastante orientativo, tá? Então, todos os grupos vão possuir essa característica. Que mais? Altruísmo, ato de dar e receber ajuda, né? Um sentimento de identificação com o sofrimento do outro e a reciprocidade. Isso é muito rico no grupo, né? E é algo que, às vezes, na psicoterapia individual não fica tão evidente. No grupo, como há uma identificação entre semelhantes, é mais fácil de perceber essa reciprocidade do que numa relação paciente-terapeuta, em que se parte de um pressuposto de sujeito suposto saber, né? Nas palavras aí, só para usar um termo psicanalítico, em que há uma posição de poder, né, em relação entre o psicoterapeuta e o paciente, né? Então há uma relação desigual, né? Então no grupo a identificação entre pares gera reciprocidade de uma maneira muito mais espontânea e genuína. Então esse é um fator terapêutico muito intrínseco ao grupo, né? Reedição familiar também, então o grupo, ele possibilita ao paciente reviver conflitos típicos de família, típicos do seu núcleo familiar, então coisas que ele traz de casa e que são revividos ali no grupo, né? Então há uma atualização, uma reedição, já que o grupo se parece com a família em alguns aspectos, sim, porque as figuras, os papéis, né, eles são desempenhados pelas pessoas dentro da dinâmica familiar e também no grupo, né? Então, essa reedição é importante, possibilita insights ricos para os sujeitos participantes. Ainda, aprendizagem interpessoal ou output, né? Compreende o desenvolvimento de habilidades sociais pela convivência com o grupo. Então, o ambiente grupal, ele atua como favorecedor, né, aos pacientes para praticar novos comportamentos e desenvolver novas habilidades sociais. Então, eu tinha um jeito de me relacionar com o meu filho ou com o meu cônjuge e, de repente, no grupo, eu percebo que há outras formas, além daquela que eu aprendi, além daquela que eu conheço, além daquela que eu exercito. Então, o grupo é rico também por isso. E também pelo input, pela aprendizagem interpessoal de input, né? Então, além de viabilizar relacionamentos interpessoais entre membros, as habilidades aprendidas possibilitam a correção de experiência emocional, por meio de exposição do paciente a situações que antes ele não conseguiria enfrentar ou não enfrentaria sozinho, né? Essa é a noção de input, tá bem? Que mais? Identificação, obviamente, né? Então, a possibilidade de os participantes aí modelarem-se com base nos aspectos dos outros membros do grupo e do terapeuta, né? Por meio do processo de identificação. E ainda a coesão, que é traduzida pelo bom relacionamento entre os membros, aceitando uns aos outros, incluindo a pessoa do terapeuta. A coesão é muito importante, inclusive, para que a psicoterapia em grupo flua. Sem coesão é muito difícil o desenvolvimento de qualquer trabalho, inclusive na esfera grupal, né? E por fim, a catarse, que corresponde à possibilidade de alívio pelo fato de os membros expressarem emoções num ambiente
grupal, e aí possibilita o dar-se conta de muitas coisas, né? Ainda sobre fatores terapêuticos dos grupos, os fatores existenciais, que abrangem fatores relacionados à existência, à confrontação da condição humana, à mortalidade, responsabilidade, liberdade. Sim, os grupos vão trazer essa tônica, né? Seja um grupo com participantes homogêneos ou heterogêneos, eventualmente questões existenciais vão aparecer. Vida, morte, sentimentos de ambivalência, conflitos, questões de etapas do desenvolvimento humano e as dificuldades inerentes a cada uma delas, tudo isso perpassa o grupo. Autocompreensão, que tem como proposta facilitar a aceitação pelos pacientes sobre aspectos de si mesmo, que muitas vezes são negados, permitindo o resgate de questões reprimidas e rejeitadas por eles, né? Pois bem, trouxemos aqui uma introdução às psicoterapias grupais, essa modalidade tão rica, né, tão bacana de estar num processo psicoterapêutico. Eu fico por aqui, bons estudos, até a próxima!